Pirando Amigo orgulhosamente apresenta mudança de fase, regelo. Muito bem. Então, estamos novamente falando da água. A água, na mudança de fase, possui uma anomalia na fusão, apenas na fusão. Elementos que possuem a mesma anomalia da água são o ferro, o antimônio e o bismuto. Qual é a anomalia da água? Bem, na fusão, todos os elementos, exceto os que eu já citei, que são os anômalos, aumentam o volume. A água diminui o seu volume. E na solidificação, o contrário. Quando solidifica, todos os elementos diminuem o volume. A água aumenta o volume. Então, essa é a anomalia da água. Muito bem, vamos enxergar isso no diagrama de fase. O diagrama de fase, aqui eu tenho estado sólido, líquido, vapor, gasoso. Sólido, líquido, vapor e gasoso. Muito bem, podemos observar líquido para vapor, líquido para vapor. O diagrama, o formato do diagrama é o mesmo, sólido para vapor, sólido para vapor. A água, o diagrama da água difere apenas de sólido para líquido e líquido para sólido. Veja bem, curvinha. Elementos comuns, sólido, líquido, líquido, vapor. Então, essa é a anomalia da água. Muito bem. Entendendo, uma barra de gelo a uma temperatura um pouco abaixo de 0 graus, a nível do mar encontra-se em estado sólido, óbvio. A nível do mar, a partir de 0 grau, a água está no estado sólido, ok. E a pressão que ela está é 1 atm. A nível do mar, a pressão atmosférica vai ser de 1 atm, ok. Coloca-se um fino arame preso a 2 pesos sobre a barra de gelo. Então, temos essa situação. Então, qual a consequência de colocarmos esse fio com 2 pesos aqui? Nós estaremos fazendo com que na região onde o fio está em contato haja um aumento de pressão. Pressão é força sobre área. Então, ao longo de toda a barra de gelo, eu vou ter a pressão atmosférica e na região onde o arame está localizado, eu vou ter uma pressão muito maior que a atmosférica. Ok? Então, o que vai acontecer? O que acontece com a água? Ela está um pouco abaixo de 0 graus. Muito bem, é um gelo, não água. Toda hora eu falo água, porque gelo é água no estado sólido. O que vai acontecer com o gelo? A 1 atm, a 0 graus, ele muda de fase. Se eu aumentar a pressão, a temperatura de mudança de fase diminui. Então diminua a temperatura de fusão. Então esse gelo derrete e o arame vai penetrar no gelo. Ok? Aumentou a pressão, diminuiu a temperatura de fusão, o gelo derreteu. Então o arame penetrou no gelo. Veja bem, a pressão do arame ainda continua altíssima. Só que acima do arame agora eu tenho água, mas a pressão nessa água voltou a ser a pressão atmosférica. E essa água está abaixo de 0. Então ela vai solidificar novamente. Ok? Não é? A água está abaixo de 0. A pressão voltou a ser atmosférica, ela solidificou. Isso chama regelo. E o arame vai fazendo isso na barra de gelo até conseguir vencer a barra de gelo, passar por toda a barra de gelo sem danificá-la, ok? O processo é muito lento, ok? Mas o arame atravessa. Então, vai chegar um determinado instante que eu vou chegar e observar a barra de gelo. Eu vou ver esse arame no meio da barra de gelo ali, dando a impressão que
quando essa água foi congelada, eu congelei com esse arame ali no meio, que não é verdade, não é? Outra maneira, sem ser no diagrama, para enxergar o aumento de pressão abaixo da temperatura de fusão, é lembrando que quando ocorre a fusão da água, fusão do gelo, o gelo diminui o seu volume. Muito bem. Então eu tenho que trabalhar fornecendo calor a ele até ele atingir a temperatura de 0 graus, se a pressão for 1 atm. Muito bem. Se eu aumentar a pressão sobre esse gelo, antes, com a pressão atmosférica de 1 atm, eu tinha que trabalhar até atingir 0 graus Celsius. Ok? Mas se eu aumentar a pressão, aumento de pressão significa dizer que eu estou apertando, entre aspas, mais essa pedra de gelo. Que eu estou ajudando o gelo a diminuir o volume. Então, eu não preciso mais atingir a temperatura de 0 graus Celsius. Ok? Esse gelo vai fundir uma temperatura abaixo de 0 graus Celsius. Por quê? Alguém está ajudando eu realizar o meu trabalho. Então não tenho que trabalhar tanto até atingir os 0 graus, não é? É o que o diagrama nos mostra. Aumentou a pressão, diminuiu a temperatura de fusão. Ok. Então, para melhorar nossos estudos, o que Pirando Amigo criou o índice de conteúdo do canal. Em cima do link inscreva-se, eu tenho um link para o índice de conteúdo do canal. Visite o índice de conteúdo do canal e veja os conteúdos oferecidos. Bons estudos. Aproveite e inscreva-se no canal. Curta, gostou da aula? Curta, compartilhe o canal. Pirando Amigo é um oferecimento de Canil Coisa Bela. Criamos o seu melhor amigo. www.canilcoisabela.com. Muito obrigado pela atenção.